Nesse momento, quero dar oportunidade para a irmã Ana Regina, que mais uma vez está conosco. Não é sempre possível, né, minha querida? Mas hoje o Senhor deu a oportunidade para ela estar participando. Então, ela vai orar pela irmã Tércia, tá bom? Para que o Senhor venha usá-la mais uma vez para falar o nosso coração. Irmã Ana Regina. Amém. A paz do Senhor para as mães. Vamos orar, né? Soberano e eterno Deus. Aqui, meu Pai, põe diante de Ti, meu Pai, Tua filha, Pai, a qual vai ministrar essa palavra, Senhor. Juntamente, meu Pai, com Tuas outras filhas, Pai, que estão ouvintes, meu Pai, da palavra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a Tua serva, meu Pai. Que o Senhor possa usar os lábios dela, meu Pai, para falar aquilo que nós necessitamos ouvir nessa tarde, meu Pai. Pai, que nós venhamos entender, meu Pai, o propósito do Senhor, meu Pai, da nossa existência. Pai, toma tua filha, como todos, meu Pai, que faz parte, meu Pai, desse grupo, e todos os nossos familiares, Pai. Abençoa, Pai, capacitando, renovando, transformando, meu Pai, e fazendo conforme o teu querer e a tua vontade nessa tarde. Assim eu te entrego, meu Pai, em tuas mãos, Pai, tua filha, Pai, juntamente com a palavra que já é do Senhor, Pai, que traga sobre nós a libertação, meu Pai, em nome do Amém. Glória a Deus. Espírito de Deus. Amém, amém. Mantém-se com a oportunidade. Amém. Graças a Deus, né? Consegui entrar aqui. E eu tinha falado assim para a Kézia há alguns dias, né? A gente estava procurando pessoas para estar ministrando. E eu falei para ela, se nesse dia não tiver ninguém, você pode me colocar, né? E graças a Deus que Deus preparou tudo para que esse dia eu tivesse livre, tivesse mais sossegada e pudesse estar aqui, né? Graças a Deus por isso. E com esse tema, né? Então, eu ouvi um pastor falando que numa leitura dessa, o amém, né? Nem é tão assim entusiasmado, mas é a palavra de Deus, né? E essa semana eu conversando, perguntei ao meu filho, né, se ele queria uma determinada coisa, e ele falou, eu aceito. Eu falei, aceitar não é querer. É igual a palavra de Deus, muitas coisas a gente não quer, mas a gente aceita porque é a palavra de Deus, né? E a gente entende que toda a palavra de Deus, né, é para formar o nosso caráter, para nos formar como bons cristãos e para que a gente aprenda, né, a como ser usado, como ser útil para o reino de Deus. E tem que ser aprendendo na palavra, né? E esse tema se encontra aqui em Mateus, né? Mateus 5, a partir do versículo 43. Mas o que foi aprendido antes, né? Já abre um caminho para o que a gente vai aprender hoje. E o que foi aprendido antes foi lá nos versículos do 38 ao 42, né? Que eu anotei aqui, que para mim se destaca, né, no aprendizado anterior, que é um ensino de você abrir mão, né, do seu eu, da sua razão, para dar razão ao outro, para viver em paz com o outro. Porque muitas vezes, eu até anotei, é melhor você abrir mão e viver em paz, é melhor você abrir mão, né, da sua razão e manter o seu equilíbrio, é melhor você abrir mão do que você tem, mas você tem para dar para alguém, ao invés de precisar pedir. Então, muitas das vezes, é melhor a gente abrir mão. E para mim, esse foi o caminho para Jesus estar falando sobre amar ao próximo. Sobre amar, na verdade, né, não só o próximo, sobre amar o inimigo. Né? Porque para eu amar o meu inimigo que me persegue, que tenta me prejudicar, eu vou abrir mão da minha razão, né? Eu vou abrir mão da minha vontade, eu vou abrir mão até do meu direito de pagar o mal com o mal, mas eu não posso fazer isso como cristão, né? Talvez como ser humano, eu até possa pensar em vingança, mas como ser humano, não. Como ser humano, a Bíblia me ensina diferente. E aqui, o título é Amai os Vossos Inimigos, né? E o que é o amor? No dicionário é sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. E é isso que Deus faz por nós, Ele quer o nosso bem porque Ele é amor, né? Então a base de Deus é o amor.
E inimigo é aquele que te odeia, que tenta te prejudicar, né? Que se coloca no seu caminho para te fazer o mal. Então, são dois substantivos opostos. É você amar aquele que te faz mal, né? Na lógica humana, aquele que te faz mal, você tem todo o direito de odiar, né? Mas na lógica de Deus, aquele que te faz mal é esse que você tem que amar mais ainda, né? Porque você mostra quem você é, a essência de Deus em você é amando aquele que te faz mal. Então, partindo desse ensinamento anterior, que me diz que eu preciso abrir mão de muitas coisas, né, para alcançar o reino de Deus, a gente hoje aprende, no versículo 43 ao 48, que a gente precisa continuar abrindo mão para amar o nosso inimigo, né? O versículo 43 diz assim: ouviste que foi dito, algo que já foi dito, amarás o teu próximo, fácil, e odiarás o teu inimigo, fácil também, na lógica humana. Só que eu pensei assim, se Jesus está falando sobre a lei, será que a lei dizia que eu precisava amar o meu próximo e odiar o meu inimigo mesmo? E aí a gente vai na lei, né, para saber o que aconteceu aqui nesse versículo 43. Porque Jesus cita a lei para trazer uma nova interpretação, porque a coisa não é bem assim. E a gente indo na lei, em Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu irmão, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso na lei, tá, gente? Aí a gente vai para Êxodo. Êxodo 23, 4 e 5 diz assim: se você encontrar o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta alguma você vai conduzir esse animal. Ou seja, você vai salvar esse animal do seu inimigo. Se você vê o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo de uma carga, né, em prejuízo, porque a carga está acima dele, você vai deixar de ajudá-lo, certamente você o ajudará. Então, aqui são dois textos que me dizem que não importa de quem é o animal, não importa de quem é a coisa, se é do meu inimigo, se é daquele que me persegue, eu não devo olhar para isso, mas eu devo oferecer ajuda. Isso me faz lembrar de quem? Do bom samaritano, né? O exemplo de quem amou o inimigo. Talvez ele não considerasse, mas dentro da história era o inimigo. E o texto de Levítico me diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Não sentirás ódio do teu irmão. Então, parece que há uma controvérsia no versículo 43, quando Jesus diz: vocês já ouviram esse ensinamento, que vocês devem amar o teu próximo e odiar o teu inimigo, né? Mas o que Jesus quis trazer para cá foi o seguinte: com o passar do tempo, a gente também, muitas vezes, comete o erro de uma má interpretação, né? Então, dentro dos estudos, disse que, devido ao fato, né, dos publicanos, dos fariseus, eles desejarem que a palavra estivesse sempre a favor dele, eles foram fazendo uma má interpretação. Essa má interpretação chegou até isso aqui que foi passada para aquele povo, que eu devia amar o inimigo, né? E aí eu fiquei lembrando quantas vezes eu ouvi ensinamentos tipo assim: o cristão não pode ter lazer. Por quê? Porque a palavra diz que o nosso descanso não é aqui. É uma má interpretação que foi passada de geração em geração. Outra má interpretação que eu anotei aqui é que me ensina que o meu Deus se vinga, né? Quando a Bíblia me ensina, na verdade, que o meu Deus faz justiça, né? Porque para ser vingativo precisa ser uma pessoa que sente ódio, né? E Deus é justiça.
Então, meu Deus não se vinga de ninguém, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é vingança, e Deus não é assim, né? E são interpretações equivocadas que são passadas de geração em geração, e a gente às vezes aprende errado, e o que a gente faz? Adiante a gente passa errado também. E foi o que estava acontecendo. Então Jesus viu a necessidade de trazer a real interpretação daquele ensinamento da lei para aquele povo, né? Então não há controvérsia na palavra de Deus. Só a gente precisa buscar, né, a história do porquê que o versículo chegou a esse ponto, de Jesus citar ele dessa maneira. E aí, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ele trouxe a interpretação daquilo que Deus realmente quer, né? E mais importante aqui também é a gente entender que aquele povo, né, que estava ali ouvindo Jesus, eram pessoas que tinham no seu coração ódio, tinham no seu coração decepções, era um povo maltratado, judiado pelos romanos, né? Então Jesus sabia da necessidade deles aprenderem a amar os inimigos, porque os romanos, para eles, eram inimigos mortais, né? Se eles pudessem se vingar, eles se vingariam. Se eles pudessem matar, eles matariam. Porque os romanos vieram fazendo muito mal a eles. E eles odiavam, né, os romanos. Então, era um povo prejudicado, era um povo que tinha sido roubado, que era zombado. E havia ali, e quando você é criticado, né, quando você é enganado, roubado, quando você sofre zombaria, quando alguém caçoa, né, e isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, é claro que no seu coração vai gerar um sentimento ruim. E aquele povo era cheio disso. Então Jesus sabia para quem ele estava falando. Jesus sabia da necessidade, né? E aí começa assim: eu, porém, vos digo. Esse porém quer dizer que não é daquele jeito que eles estavam acostumados a ouvir. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, né? A gente vai falar por partes. Aí eu fiquei pensando, se já é difícil amar o próximo, imagina amar o inimigo, né? Aquele que você sabe que quer te ver no chão, aquele que você sabe que não gosta de você por motivo algum, aquele que você sabe que quer armar coisas, falar coisas, te caluniar, te prejudicar, e você tem que amar esse inimigo, né? Só que a gente, olhando pelos olhos espirituais, a gente sabe que qualquer inimigo carnal que a gente tenha, dentro dele há uma influência que não é ele. Então a gente precisa amar a pessoa, mas as ações dela contra nós, a gente tem que entender que é uma fúria do adversário sobre as nossas vidas. Por isso que eu tenho que amar aquele que se faz meu inimigo, né? Porque eles, na verdade, não é a pessoa, é aquele que está agindo através dela, que faz com que ela tenha aquelas ações. Mas é uma pessoa que precisa ser salva, que precisa ser liberta, que precisa ser alcançada por Deus. E mais na frente, diz que eu preciso bendizer aqueles que me maldizem. Então, se falarem mal de mim, eu preciso falar bem de quem falou mal de mim. Olha que difícil, né? Se inventaram uma mentira contra mim e alguém vem me falar e eu fiquei sabendo, eu preciso abrir a minha boca e bem dizer aquela pessoa, falar, não, foi só um momento. Aquela pessoa é uma bênção. Não, foi só um momento. Ela realmente não é assim. Não, deve ter sido um momento ruim para ela não sabe o que está falando, né? E aí vem adiante.
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E o maior exemplo que a gente tem de todas essas ações, que é o exemplo de amor, né, é Jesus. Jesus estava na cruz, Jesus estava sendo caluniado, Jesus havia sido açoitado, maltratado, talvez até xingado por palavras feias. E ele na cruz pendurado pediu o que para Deus? Que tivesse misericórdia, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso que eu digo que não é a pessoa, não é o ser humano, né? Muitas vezes ele faz até sem saber realmente o que está fazendo. E aí você precisa pedir a Deus misericórdia para que Deus venha salvá-lo, né? E aquele que Deus alcança, como um dia me alcançou e alcançou você, também vai ser transformado. Né? Aquele que Deus alcança como me alcançou e alcançou você e tem todo o direito de ser alcançado, vai virar um aliado nosso pelo reino de Deus. Então é por isso que eu preciso orar pelos meus inimigos, porque vai ser meu inimigo se eu não orar, vai ser meu inimigo a vida toda, não vai ser alcançado, porque vai odiar um crente. Como que alguém odiando um crente vai querer aceitar Jesus? Então, as cadeias do ódio, as cadeias do rancor, que precisam ser quebradas através da oração. Por isso que Jesus diz que nós temos que orar. Aí, às vezes é tão fácil, né, a gente dobrar os joelhos e a qualquer momento de oração que a gente tiver, e a gente orar pelo nosso familiar, pelos nossos amigos. Mas quando você lembra daquela pessoa que te afrontou, né, que te fez tanto mal, aí que você vai ser cristão de verdade, quando você orar por ela. Quando você apresentar ela a Deus e dizer, Senhor, liberta. Senhor, faz com que ela veja a tua luz, como foi na vida de Paulo, que era perseguidor dos cristãos, mas um dia foi alcançado e virou um aliado do reino. Então, qualquer um inimigo nosso, visível ou invisível, porque tem gente que nos odeia e a gente nem sabe, né? Tem gente que a gente já sabe já que nos odeia, que não gosta da gente. Mas tem gente que a gente nem sabe, que está lá nos odiando e aprontando alguma coisa contra nós. E a gente tem que apresentar todos nas mãos de Deus, né? Para que a misericórdia dele alcance. A gente aprende que a misericórdia dele é para todos quanto desejarem. Então, que esse nosso inimigo possa ver em nós uma atitude tão diferente. Por quê? Porque se ele te afrontar, né, e você corresponder com afronta, não tem exemplo cristão. Ele te xingar e você xingar também, não tem exemplo cristão. Né? Se ele te fizer o mal e você pagar com o mal, não tem exemplo cristão. Para que ele fique admirado, né? Para que ele queira saber o que segredo é esse que mantém essa pessoa nessa estrutura, que mantém essa pessoa equilibrada, que essa pessoa tem domínio, mesmo sendo afrontada por mim, né? Até tem que ficar curioso mesmo para saber, para querer conhecer o nosso Deus. E mais adiante, né? Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação sobre isso. Isso, mais adiante nós vamos para o versículo 45, que diz assim, porque faz, né, antes, né, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E aqui tem um para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Todo esse ensinamento que eu preciso aprender, exercitar, né, praticar, tem uma finalidade. É para que eu seja visto, para que eu seja reconhecido como filho de Deus. Então, nada que Jesus pede para a gente é para a gente praticar em vão. Como em vários versículos, né, do Sermão do Monte, que a gente já vem estudando, para tudo tem uma recompensa. E nesse caso aqui, quando eu aprendo, né, e eu obedeço, eu decido amar o meu inimigo, eu vou ter essa finalidade aqui, para que eu seja filho de Deus que está no céu.
Então, tem condição para eu ser considerada filho? Tem. É amar o meu próximo? É amar a Deus sobre todas as coisas? Mas também é difícil. É amar o inimigo, que é a coisa, né, mais difícil que eu acho que a gente pode encontrar aqui. Porque amar envolve ter paciência, né? Não está escrito lá em Coríntios que o amor, ele é paciente, né? Que o amor tudo suporta. E aí a gente tem que tirar a nossa carne da reta, colocar o nosso espiritual em primeiro lugar, para que o reino seja propagado através desse amor, né? Não é um amor romantizado, mas é um amor de decisão. Eu decido amar o meu inimigo e dentro do meu coração há o desejo que ele seja salvo. E eu estou falando isso, irmãs, com propriedade, né? Tenho eu uma situação de alguém que passou a me odiar sem motivo algum. Talvez só por eu ser cristã, talvez só por eu louvar, só por eu ouvir os louvores em casa. Não havia um motivo aparente, né? E, de repente, aquela pessoa que conversava comigo, quando eu passava ali no portão, aquela pessoa que às vezes me pedia algo, meu irmão tá ali, tarde sem homem. Aquela pessoa que estava sempre ali me pedindo alguma coisa, um favor, e a gente trocava diálogos rápidos, né? Não era uma intimidade. Eu não vivia na casa dela, ela não vivia na minha, mas havia uma boa convivência e de repente passou a me odiar, me xingar, não podia me ver, não podia abrir minha porta, não podia abrir a minha janela e me odeia até hoje. E quantas vezes, né, eu dobrei meus joelhos e orei por ela. Eu preciso orar mais, que a obra, né, não foi feita ainda. Preciso continuar orando para que Deus alcance o coração, para que Deus mude aquela vida, para que Deus liberte, né? Para que Deus venha salvar, para que Deus salve a família, para que Deus mude a mente, mude o coração. E é difícil porque muitas vezes, né, na minha carne, eu ficava até com raiva, eu queria responder, eu queria falar na mesma altura, mas o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz e não quer que a gente seja envergonhado, ele nos cala, nos silencia, né? E diz pra gente, ora pela situação, ora pela pessoa. Porque só quem ora pelo inimigo, né, é aquele que já entendeu o amor de Deus. É aquele que já recebeu, é aquele que já vive, é aquele que já sabe o que Deus pode fazer através da oração. E era isso que o Espírito Santo muitas vezes falava no meu coração, ora por ela, ora por ela, ora por ela. E você ali sendo afrontada e orando por ela, né? Você sendo afrontado e orando pelo seu inimigo. Então é esse amor, né, que Jesus estava ensinando para aquela multidão. Os romanos vos perseguem, são seus inimigos, ame-os. Os romanos estão prejudicando, estão roubando, estão tirando suas riquezas, ame-os. E esse amor de Deus, ele nos confronta todo dia. Porque todos os dias a gente se depara com uma situação que a gente tem duas opções: responder à altura do mundo ou se calar e decidir orar, né? São afrontas que vêm em nossa direção para tentar nos derrubar. Mas o Senhor é misericordioso e Ele tem nos ensinado. Desde o nosso primeiro estudo bíblico, como a missionária Érica orou já faz mais de 2 anos, foi o fruto do Espírito. E como nós aprendemos que nós precisamos ter domínio próprio, viver o amor de Deus, né? Sermos longânimos, né? Tudo isso o Senhor vem nos ensinando. E esse aprendizado hoje é para que a gente decida. Para que a gente decida amar o nosso inimigo. Não é para você bajular o seu inimigo, não é para você fazer nada para, digamos assim, para deixar o seu inimigo feliz com você, nada disso. Também não é para você orar para o seu inimigo enriquecer, não é para você orar para o seu inimigo se dar bem. Não, é só para você orar para Jesus salvar ele. O resto
é Deus que sabe como conduzir. É Deus que vai fazer, né? Porque se você também orar, Senhor, abençoa meu inimigo, para ele ter um emprego melhor do que o meu. Isso nem é normal, né? Porque ele te odeia. Mas você orar, entregando ele nas mãos de Deus para Jesus salvar ele, é o mínimo e é o máximo. Porque é através da salvação que tudo acontece, né? E mais à frente, que diz que eu preciso amar, né? Eu preciso amar aquele que me odeia, aquele meu inimigo. Eu preciso bem dizer o que fala mal de mim. Eu preciso fazer bem a quem me odeia. Eu preciso orar por quem me maltrata, para que eu seja filho de Deus, né? É uma condição. E se eu quero ser filho de Deus, eu não posso abrir mão de praticar essa condição. Por quê? Deus, eu não quero ser filho de Deus. Então, Deus fez o sol para os bons e para os maus. E ele também fez a chuva descer para os justos e para os injustos. Se Deus fez tudo de bom e é para todo mundo, por que eu vou querer, né, um ser humano miserável, que sou pecador, né? Deus é perfeito, mas ele fez o bem para todos, até para os seus inimigos, porque tem os inimigos de Deus, aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que não aceitam a pregação do evangelho, se fazem inimigos do evangelho, e Deus fez o bem para eles também. E por que eu, Tércia Alane, cheia de pecado, vou decidir para quem eu vou fazer o bem? Por que eu vou decidir a quem eu devo amar ou não? Aqui a Bíblia já me ensina que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, mas esse próximo é todos. Não é só o próximo que é meu amigo. Não é só o próximo que está dentro de casa comigo. Não é só o próximo que é meu vizinho, que eu me dou bem. É o próximo, são todos. Tanto os amigos quanto os inimigos eu devo amar. E aqui, mais à frente, ele fala no 46. Pois, se você amar só os que te amam, que galardão tem? Porque é facilidade, é o óbvio. Se você vai amar quem te ama, é isso mesmo que você tem que fazer. Se você é amado, você tem que amar mesmo. Agora, ele faz uma pergunta. Os publicanos também não fazem isso? Ou seja, os publicanos também não retribuem da mesma forma como recebem, né? Aí por que Jesus citou os publicanos, né? Os publicanos, eles eram odiados por aquela população também. Por quê? Porque os publicanos eram judeus, né? E aí, depois que a cidade foi tomada por Roma, houve um acordo, né, entre os romanos e os publicanos, traidores, digamos assim. Eles fizeram um acordo assim: você deixa a gente continuar praticando a lei, vocês deixam a gente continuar indo para o templo, vocês deixam a gente continuar com os nossos costumes, os publicanos concordando com os romanos. E nenhum dos nossos vai ser recrutado como soldado porque a gente guarda o sábado. Mas, em troca, o que os romanos pediram? Vocês cobram os impostos, cobram a mais e colocam nos nossos bolsos. E o povo sabia disso. Então, os publicanos eram odiados por aquela população que estava ali. Então, o que Jesus fez? Se vocês amarem somente os que vos amam, vocês estarão agindo como os publicanos. Né? Aí o povo, né, era para dar um estalo, né? Era para o povo acordar e pensar assim: eu não quero ser como publicano, né? Então vou ter que fazer diferente. Se os publicanos fazem o bem só para quem faz o bem, eu tenho que fazer o bem também para quem faz o mal, né? Eles eram considerados como traidores. Então o que Jesus quis dizer? Os traidores também fazem isso, mas vocês tem que ser melhor do que eles. Foi o que Jesus quis dizer. Para alcançar o reino, tem que ser melhor do que o publicano, né? Para alcançar o reino, não pode fazer só o que o traidor faz. Tem que fazer além do que os traidores fazem. Traidores fazem para mostrar, para aparecer, né? Fingem. Traidores fingem. Mas vocês não vão fingir, vocês vão fazer de verdade. Vocês vão amar de verdade. Foi isso que Jesus quis ensinar para eles, confrontou eles naquilo que eles mais detestavam.
Então, ali foi assim, os publicanos fazem, mas vocês vão ser perfeitos para Deus. O que é ser perfeito? É ser o mais santo? Não. É alcançar aquilo que Deus tem determinado. É fazer aquilo que Deus tem tido propósito para você fazer. Então, qual é o propósito de Deus? É te ensinar, é me ensinar a amar o meu inimigo. Então, o propósito de Deus é esse. Se vocês fazem diferente dos publicanos, vocês vão fazer melhor. E se vocês vão fazer melhor, vocês alcançarão a perfeição desse mandamento que vocês têm seguido, mas têm seguido de maneira errada. Porque eles seguiam conforme eles tinham aprendido, né? Amar o próximo e odiar o inimigo. E Jesus veio quebrar isso. Ame o próximo, mas ame também o inimigo. Então, esse aprendizado para nós hoje, eu digo que é difícil, eu digo que é complicado, mas eu digo que é uma decisão. Todo mandamento, todo ensinamento, tudo aquilo que Deus vem nos ensinando, a gente decide se a gente segue ou não. A gente decide se a gente pratica ou não. E esse de hoje é amar o inimigo. Eu vou decidir se eu amo ou não. Porém, se eu decidir não amar, eu não estarei sendo digna, como já disse ali, de ser filha do meu Pai que está no céu, né? Porque diz ali que se eu seguir tudo isso, é para que eu seja filha, né? E se eu não seguir, né, vai ficar faltando alguma coisa para eu dizer que Deus é meu Pai. Porque Deus ama a todos, até os seus inimigos. E se eu sou filha dele, eu preciso aprender com ele a amar a todos também. Não é uma decisão fácil, mas eu preciso decidir. A partir do momento que eu decido, o Espírito Santo me ajuda, me ensina, até que eu aprenda a colocar em prática e seguir fazendo assim como agrada ao Senhor. Eu termino por aqui, não tenho mais nada para acrescentar. Se passar disso não é Deus, mas eu sei qual é o momento de parar. Eu espero que todos tenham entendido e deixo agora, né, o tempo aberto para quem tiver acréscimos. Obrigada. Amém. Palavra abençoada. Que Deus continue abençoando a vida de Tércia, como sempre, contribuindo para o nosso